Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando o resumo do dia. Hoje comigo, Eduardo Vasco, também com o companheiro Gabriel Marques, para a gente comentar aqui as principais notícias dessa terça-feira, 6 de abril de 2021. É bastante coisa aí para a gente falar. Já convido você que está assistindo nossa programação ao vivo a curtir o nosso vídeo, a comentar à vontade aí no nosso chat, a compartilhar com seus amigos também, compartilhe o máximo possível aí o nosso programa para a gente ter uma boa audiência, para que mais pessoas conheçam, né, a Causa Operária TV, o nosso telejornal noturno também, o resumo do dia. Compartilhem nas redes sociais, no Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, no e-mail, em todas as redes sociais onde você estiver aí, grupos, páginas, mensagens privadas. Inscreva-se também na Causa Operária TV, já são quase 91 mil inscritos, caminhando aí para 100 mil inscritos no nosso canal revolucionário, canal comunista, anti-imperialista, contra o golpe, contra a direita, pelo fora Bolsonaro, pelo fora todos os golpistas, fora Frente Ampla, Lula presidente, Lula candidato, né? E, além disso, você pode se tornar membro também do nosso canal, é apenas R$ 7,99 por mês. Você clica aqui no botãozinho embaixo do nosso vídeo. Isso daí ajuda muito aí a Causa Operária TV a manter a sua programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma programação ao vivo ao longo de todo o dia e programas especiais também, programas temáticos, análise, noticiário, né? Bom, vamos começar mostrando um vídeo aí de um despejo no meio da pandemia do coronavírus, né, de famílias pobres em Brasília por parte da Polícia Militar do governador Ibanez. Vamos ver o vídeo então. Solta o cara! Não mudo. Bom, perdão, estava com desligado aqui o fone, mas o Ibanez, né, que seria aí um governador científico, civilizado, né, contra o fascismo, a favor da vida, da ciência, né, enviando aí a polícia militar fascista para despejar aí 38 famílias em Brasília. Gabriel Marques, nosso comentarista de hoje, quer comentar um pouco, falar esse tipo de coisa? Por exemplo, na pandemia, né, chegou-se a enviar, né, projetos aí para a Câmara dos Deputados para impedir, né, os despejos de famílias pobres aí que não consigam pagar o aluguel, então de pessoas que estão em moradia irregular, uma vez que no meio de uma pandemia como essa, né, a pessoa indo para a rua, logicamente que piora ainda mais a situação dela. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vasco. Boa noite, os companheiros. Saudar aqui, já que hoje o senhor Antônio Carlos está por aqui, fazer as vezes dele. Agradecer ao companheiro Ernesto Abdala Filho, né, que sempre colabora com a gente aí. E
essa ação do governo do Distrito Federal, ela mostra o que vem acontecendo no país, né? Onde cada vez mais a burguesia ela vem impondo a sua vontade contra o trabalhador, né? Inclusive nos atos que nós tivemos na quarta-feira, conversando com pessoas pela rua, a gente encontrou muitas pessoas que estavam na rua, que não são moradores de rua, né? Pessoas que estão em condições hoje de rua porque não tem condições de pagar um aluguel, né? Inclusive, algumas entrevistas, alguns vídeos foram feitos aí pela cidade. As pessoas acabam dizendo, você é morador de rua, a pessoa até, como posso dizer assim, ela se sente ofendida, né? Porque ela está nessa situação, porque esse governo golpista colocou as pessoas nessa situação, né? O governo não tem um plano assistencial, não tem um plano de saúde, não tem um plano de nada, né? O plano deles está bem claro cada vez mais que é exterminar a classe trabalhadora. Pois é, queria agradecer também ao pessoal que está acompanhando aqui. Você falou do companheiro Ernesto Abdala Filho, também a Angelina Dias, Sem Chance, o Carlos Nishimiya, nosso companheiro, também está aqui com a gente, João Fernando Ferreira, Neide M, o Carlos Santos, valeu aqui, pessoal. Podem continuar comentando. Agora, vocês se lembram daquele episódio, né, na cidade de Alter, na verdade, no distrito, né, de Alter do Chão, na cidade de Santarém, no Pará? Foi em 2019, né, quando, por causa das queimadas, né, naquela região, um juiz mandou prender, né, um grupo de brigadistas através de uma acusação que depois se verificou que era falsa, de que eles que haviam colocado fogo na floresta. Esse juiz, chamado Alexandre Rizzi, ele gerou aglomeração num evento de triatlo no domingo, né? Também na região de Alter do Chão. A gente tem aí as imagens. O juiz, né, que aqui no Brasil são grandes autoridades, são autoridades máximas, inclusive, mandam mais do que o presidente da República, mandam mais do que os eleitos pela população, né? Fazendo esse tipo de coisa. E depois a culpa, né, é do povo, que é obrigado a pegar metrô lotado, né, obrigado a se aglomerar em trens, em ônibus, e que quando vai na praia ou então quando vai no bar é acusado de estar propagando coronavírus, né? Queria que o Gabriel comentasse isso daí, mas já emendando também com uma outra notícia que é aqui em São Paulo, né? Bom, tivemos aqui em São Paulo um suposto, né, feriadão aí prolongado pelos nossos queridos científicos Bruno Covas, João Dória, né, que não serviu na verdade para nada, nem foi feriado, um monte de gente foi trabalhar, né, os patrões novamente desrespeitando de maneira total qualquer né, civilidade, e mandaram os trabalhadores pegarem ônibus lotado e trem lotado. Bom, depois disso daí, que supostamente serviria para diminuir o índice de contaminação, São Paulo bateu um novo recorde de mortes de ontem para hoje. 1.389 pessoas morreram de coronavírus aqui
no estado de São Paulo. Eu gosto sempre de comparar com a Venezuela, né, que é tão atacada pela imprensa burguesa, pela imprensa golpista, né, pelo imperialismo. Na Venezuela, esse país aí que supostamente estaria falido, que as pessoas fogem de lá, da ditadura do Nicolás Maduro, 1.500 pessoas morreram de coronavírus em mais de um ano. Né? Aqui em São Paulo, ficar cada vez mais claro que a gente vai bater, vai ultrapassar o número de mortes que ocorreram na Venezuela em mais de um ano. A gente vai ultrapassar isso daí em um único dia. Isso em dados oficiais, né? Porque a gente sabe que os dados oficiais aqui no Brasil são muito enganosos. E o que tem em São Paulo, e o que tem na Venezuela em um ano, tem em São Paulo de mortos em um único dia. Gabriel, você vê aí os transportes vazios, você vê os patrões respeitando aí os direitos dos trabalhadores de ficar em casa, direito à vida do trabalhador. Como que você tem visto aí essa questão, né, das aglomerações em praias, em bares, em festas e no transporte público? Vamos pelo início, né? Essas aglomerações é assim, né? Para trabalhar, a gente pode aglomerar. Agora, para festas, para eventos, praia, aí não pode. Né? Como já vem sido repetido aqui no canal, várias vezes, todos os dias, o vírus ele tira férias quando a gente tem que trabalhar. E cada dia que passa, a gente vê o maior número de aglomeração no transporte público, nas empresas, nas fábricas, e agora estão querendo também retomar as aulas, né? Então, é uma coisa absurda, né? Não... Acho que tem hora que falta até adjetivo para a gente poder usar nesse momento. Com relação ao evento do senhor digníssimo juiz do Pará, né? Inclusive, o sistema que foi usado para essa competição, ele não é o sistema usado normalmente numa competição de triatlo, onde as largadas são separadas por categoria, são separadas por quantidade de pessoas. A largada nesse evento em específico, ela foi feita com todas essas pessoas aí. Mais de 120 pessoas largaram ao mesmo tempo aí em direção à água, sem máscara, né? Porque para a prática da natação não tem como usar máscara. E os moradores do local ainda relataram que isso atraiu muito turista, atraiu mais pessoas do que o normal. E com certeza daqui a algumas semanas a gente vai ver o resultado dessa cidade, o resultado de mortes e infectados, né? Isso eu tenho certeza que vai aparecer, porque uma cidade que não está pronta para essa quantidade de pessoas e ela não tem estrutura para isso, o que fica dessa visita desses turistas e desses atletas convidados pelo senhor juiz? Vai ficar, com certeza, o vírus para os moradores dessa cidade. Com relação ao número de mortes em São Paulo, eu estava acompanhando hoje as notícias das mortes em São Paulo, e São Paulo representa hoje 31% das mortes no Brasil, né? O Brasil hoje ultrapassou os 4.000 mortos, até até a última contagem que eu tinha visto. O Brasil hoje atingiu 4.000, quase 4.200 mortes registradas nas últimas 24 horas, sendo que dessas 4.000, 1.300 são em São Paulo. Então, o governo científico do senhor São João Dória da vacina representa 31, 32% da quantidade de mortos do Brasil. E o mais triste de tudo isso é acompanhar os comentários que vêm junto com essas notícias,
que são as pessoas que negam a existência desse vírus e a existência das mortes, né? Comentários como se registrar o CPF, esse número de morte diminui, a imprensa está fazendo campanha para derrubar o governo. Então, assim, é mais preocupante ainda que existam pessoas que realmente acreditem que esse número é menor, sendo que na verdade ele é maior, que a gente sabe que ele é subnotificado. A hora que nós aqui no Brasil fizermos a recontagem, né, correta, como foi feita na Rússia e no México, a gente vai chegar no 1 milhão de mortos aí numa velocidade estrondosa. Vasco. É bom você ter falado, né, do Dória, que é um santo, né, salvador aí da humanidade, não só dos paulistas, mas também dos brasileiros. Quem é que não se lembra, né, do Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul, né, expoente aí da ala direita do PT, escrevendo uma carta para o governador de São Paulo pedindo, clamando, né, que ele liderasse uma frente de luta, uma santa aliança, né, em defesa da vida, em defesa das luzes, contra o obscurantismo de Jair Bolsonaro. Eu não estou lembrado exatamente o que algo como o demônio, o Tarso Genro chamou o Bolsonaro de o grande Lúcifer, o demônio, alguma coisa assim, nessa carta aí. E o grande combatente desse demônio seria João Dória, né, responsável aí por mais de 70 mil mortes no estado de São Paulo, responsável por um número, cada dia, né, que passa vai se batendo recorde de mortes por coronavírus aqui no nosso estado, e tudo o que se faz, né, impor uma série de medidas aí de força contra a população, seja contra a classe trabalhadora, seja contra os pequenos e médios comerciantes, né, sem dar nenhuma contrapartida. A principal delas, né, que os trabalhadores fiquem realmente em casa, né, e para isso, logicamente, teria que mexer no bolso dos capitalistas, né, no bolso dos patrões, para que os trabalhadores possam ficar em casa com segurança, obviamente recebendo, né, um salário, porque o trabalhador não consegue se sustentar nem mesmo recebendo o salário que ele recebe hoje em dia, né? Imagina se ficar em casa sem poder receber nenhum salário. Agora, temos também, Gabriel, um outro científico iluminado, que é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Pois Paes, é. né, que venceu o Marcelo Crivella também, outra luta do bem contra o mal, né, que trouxe aí de volta o Rio de Janeiro das trevas, né, o grande paladino da liberdade, o Eduardo Paes, está combatendo o coronavírus aplicando multas contra a população, como eu falei, como contra os pequenos e médios comerciantes que estão sofrendo, né, sem ter nenhuma contrapartida dos governos. Só ontem, né, foram aplicadas aí 1.144 autuações na cidade do Rio de Janeiro, e nos últimos 11 dias foram 11.382 autuações. Ontem, né, houve 25 multas contra estabelecimentos e ambulantes, 18 interdições de bares e restaurantes, sendo no total 844 multas a bares, restaurantes e ambulantes, e 148 estabelecimentos fechados aí nos últimos 11 dias no Rio de Janeiro. Então, é o que a gente falou no começo, né? A culpa é de bar aberto, né? A culpa é de vendedor ambulante que não tem nenhuma outra fonte de renda, né? Senão
fazer esse trabalho, e se não fizer isso daí, acaba indo para a pobreza, porque o governo, prefeitura, não dão nenhuma contrapartida. Enquanto isso, novamente, a gente precisa bater nessa tecla, porque vocês não vão ouvir isso daí na imprensa burguesa. Não se faz absolutamente nada para impedir que os transportes permaneçam lotados, né? Para impedir que sejam totalmente entupidos aí por trabalhadores. Quem pega ônibus, metrô, trem em cidades grandes como São Paulo ou no Rio de Janeiro sabe como que é, né? É uma vergonha você ter aí tanta gente morrendo, né? E, e os governos permitindo, né? Que os trabalhadores continuem sendo não apenas explorados pelos patrões, mas arriscando a sua vida, né? Para poder encher o bolso dos patrões. E aí vem esse tipo de medida totalmente demagógica e ineficiente, né? Que é aplicar multas contra contra a população, Gabriel. É, de- com relação a isso, tinha dois comentários para fazer. O primeiro é que a gente chegou no ponto do senhor grandíssimo senador Tasso Gereissati fazer um comentário dizendo que o problema do Bolsonaro é psiquiátrico, que ele deve ser internado. Então a gente vê o nível da política da direita. Eles estão mais preocupados com as eleições que estão por vir do que com o que está acontecendo no país, né? Com relação às multas, né, que a prefeitura do Rio de Janeiro vem aplicando, é aquela velha medida, né? Para eu mostrar que eu estou fazendo alguma coisa, vamos lá, vamos agir contra a população. É mais fácil aplicar multa, trancar o povo, do que dar uma condição da população sobreviver. Também com relação aos transportes, tem um ponto que eu acho importante a gente falar, que é o caso dos transportes escolares aqui em São Paulo, né? Não sei se já foi falado, mas o grande prefeito Bruno Covas agora teve uma ideia milagrosa de pegar as vans escolares que estão paradas, porque as aulas estão suspensas, e transformar isso em transporte de cadáver, né? Como entrou em colapso o sistema funerário também na cidade de São Paulo, o senhor Bruno Covas ele está pedindo para que os pirueiros, né, os motoristas de van escolares transporte caixões. Ao invés de eles usarem essas vans tão paradas aí para tentar diminuir a aglomeração no transporte público, é mais fácil transportar caixão e abrir covas, né? Que, como o próprio nome dele diz, né? O senhor Bruno Covas, o negócio dele é abrir covas. Então, enquanto isso, a população vai se aglomerando, vai se infectando, o número de mortes infectados só aumenta, fica essa briga política por vacina e por quem fecha, quem não fecha, quem que é o governante, mas aí tem a produção separou a imagem aí da van. A ideia deles é essa, que se retire os bancos de transporte das crianças e coloque caixão dentro, né? Inclusive a licitação de uma empresa só para receber aí quase 2 milhões de reais para fazer a adequação dessas vans. É uma política totalmente sem noção, para não usar outra expressão, né? Então, é isso daí que vem acontecendo e vamos dar sequência aí, que a gente ainda tem bastante coisa para falar, né, Vasco? Inclusive o assunto seguinte, né, tem relação com isso.
Só que agora volta, né, para o Rio de Janeiro, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através do seu presidente, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, derrubou nessa terça-feira a liminar que impedia a volta às aulas presenciais lá no estado, na cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura, né, havia autorizado a volta às aulas ainda hoje, mas aí o juiz Roberto Câmara Brandão, no domingo passado, né, ele acabou suspendendo, né, a volta às aulas no Rio de Janeiro. E isso daí, né, é impressionante que não só os transportes, né, mas as próprias escolas são também um vetor aí de contaminação do coronavírus, não apenas, né, importante, mas os principais, né, os transportes e as escolas, universidades, né, porque nas escolas ali, imagina, se as escolas todas abrem, são milhões de pessoas ali tendo contatos umas com as outras, não só dentro da escola, né? Não só os alunos, mas também os professores e todas as pessoas que têm contato com eles na rua ou mesmo em casa, né? E a Prefeitura do Rio de Janeiro aí tentando, né, impor a volta às aulas, assim como a Prefeitura de São Paulo, as prefeituras aí da maior parte do Brasil e os governos estaduais também. Em Araraquara, no interior de São Paulo, que é uma cidade governada pela esquerda, pelo PT, né, pelo prefeito Edinho Silva, também se decretou aí a volta de algumas atividades supostamente essenciais, dentre elas as aulas presenciais, né? Então a gente vê aí que esses governadores de direita, prefeitos de direita, estão sendo acompanhados, infelizmente, também por prefeitos, né, por governadores, por governantes de esquerda que insistem, né, em ficar a reboque aí da política da direita, porque essa daí é uma política da direita, uma política criminosa, né, de genocídio não só dos alunos e professores, mas de uma parcela da população que tem contato, né, com a comunidade escolar. E desde o início da pandemia, os banqueiros, né, vêm pressionando aí para que as aulas continuassem e depois suspensas de alguma maneira, que elas retornassem não só no Brasil, mas em todo o mundo. Na Europa também aconteceu muito disso, né? Os banqueiros eles sabem que o retorno às aulas é vital aí para que a economia funcione de alguma maneira, né? Porque é muita gente aí voltando às atividades, né? A volta às aulas faz com que volte aí perua escolar, faz com que volte, obriga, né? A abertura aí do próprio comércio também, né? Então, os capitalistas, e tudo isso daí, logicamente, tem relação com o sistema financeiro, porque todo mundo, todo o sistema, né, produtivo, toda a economia gira em torno, né, dos bancos, e é para eles que vai o lucro, né? O bônus e o ônus vai para toda a população, o Gabriel. Mas além disso, né, ainda a respeito aí das multas no Rio de Janeiro, que é uma coisa que acontece em todo o Brasil, né? A gente sempre criticou a indústria da multa, né? Porque isso daí serve para o Estado extorquir a população. E vejam que nunca tem multa para capitalista, assim como nunca tem imposto também para capitalista, para os grandes capitalistas. Essas multas aí a bares, comércios, restaurantes, né? Enquanto ela extorque os pequenos comerciantes e aqueles banqueiros, grandes empresários industriais que obrigam os trabalhadores a se aglomerarem no transporte, ou então fazem com que as aulas presenciais
retornem, né, também causando aí uma possibilidade de genocídio da população brasileira, esses aí são, na verdade, tratados como reis e a todos os momentos aí são bajulados, né, pelos governantes, sejam fascistas como o Bolsonaro, sejam supostos democratas como o Dória e o Eduardo Paes. Cada vez mais complicado, né? Porque as multas são aplicadas nos pequenos comerciantes, né? E o que fica bem claro qual que é a posição da direita, né? Da burguesia, é que, por exemplo, o ônibus, o metrô ou o transporte público que seja, ele pode ocasionar aglomeração que ele não é multado, né? As empresas, todas elas lotadas, que as pessoas estão trabalhando, também não são multadas. As escolas, eles estão lutando para que elas reabram, então vai haver aglomeração e também não vão ser multadas. Então fica bem claro que a política usada para que o capitalismo gire, né? E é isso que me chama atenção. A gente está num momento claro e bem claro para a população que quem move a roda da economia é o trabalhador e o povo insiste em não querer entender isso, né? Quando eu digo povo, a grande maioria, né? Porque ainda estão aparecendo bastante, como posso dizer assim, pessoas aí com vontade de lutar, com vontade de mudar, mas tá bem claro que essa a missão, né? A missão que está sendo cumprida aí pelo nosso excelentíssimo não presidente, né? A missão é exterminar o pobre e o trabalhador, né? Então, tem que ficar bem claro isso daí, que a ganância deles é tão grande que eles esquecem que o povo vai morrer, o trabalhador vai morrer, vai adoecer e não vai ter ninguém para trabalhar para eles, né? E tem uma última coisa, né, a respeito disso, é que os trabalhadores da educação, né, os professores e também os estudantes, né, precisam se mobilizar imediatamente. A gente vê aí em São Paulo, na POSP, tem uma briga enorme, né, pela, por uma verdadeira greve da educação. Dentro da própria esquerda é impressionante que há setores aí, como é o caso do PSOL, do PCB, né, que insistem em não apoiar a greve, pelo contrário, né, dizem que a greve precisa terminar, não se sabe por quê, também não explicam por que a greve deveria terminar. Será que eles querem que os professores e os estudantes continuem morrendo, indo para as salas de aula? É isso daí? Pensei que tinha travado aqui, mas e do lado dos estudantes, né? As entidades estudantis aí, o caso aqui, principalmente de São Paulo, né? Das entidades estudantis controladas pelo PCdoB, não estão fazendo absolutamente nada, né, contra a volta às aulas, que é sempre uma ameaça constante, né, a todos os alunos da rede pública e da rede privada também de ensino. Agora a gente tem uma imagem só para ilustrar, né? É bom que a gente sempre mostre, né, aglomerações, tudo, porque não para ficar evidente que não é, né, no boteco, não é no baile funk, ou não é mesmo dentro da própria casa, né, com a família, que o trabalhador pega coronavírus. É nos transportes, né? A Rede Globo, por exemplo, não mostra, né, não enfatiza, né,
porque deveria enfatizar se eles dizem, né, defender a vida da população, né? Isso daí só serve de demagogia na luta interna da burguesia contra o Bolsonaro. Mas quando é uma política geral da burguesia matar a população de coronavírus somente para que os banqueiros e os grandes empresários eles consigam aí salvar os seus lucros, isso daí é escondido, né? Esse tipo de imagem aí é escondida da população nas telas aí da Globo e também nas páginas dos jornais. Aqui mais companheiros que estão aqui no nosso chat, a Ana Matos, a Ângela Silva, a Alisson também está aqui com a gente, o Carlos Santos, desta vez eu consigo, sempre confiante aqui, pensando positivo, sou eu. Leon Trotsky está aqui com a gente, e há também a Natália Araújo, do coletivo Vozes, Zona Leste de São Paulo, assim como o Lino Alves. A Natália, ela envia aqui um super sticker, obrigado pela contribuição com a gente. O Rudy Pride também está aqui no nosso chat. E o Cavalo Blindado aqui, pedindo o Neymar presidente 2022. Não, o Neymar, deixa ele jogando bola, ele é um craque no futebol, né? E é lá onde ele deve brilhar. A gente quer como presidente o Lula, né? Lula 2022, essa daí é a nossa política. Angelina Dias também está com a gente, o Fabiano Proletário. Gabriel, tem outra notícia que também está muito relacionada, né, com todo esse tema que a gente está falando, das medidas econômicas que não são tomadas, né, por governos que, na verdade, os trabalhadores ali, do IBGE, ele suspendeu aí um concurso que ia contratar mais de 200 pessoas, 204 mil pessoas para o censo de 2021, né? E aí a gente vê, né, que não só o governo federal, mas como também o Congresso Nacional, né, que é dominado por bandidos demagogos, né, que se dizem opositores do Bolsonaro, trabalham para os interesses dos grandes capitalistas, né? O desemprego aí batendo recorde, todo índice novo de desemprego que é divulgado é um novo recorde, e ao invés de haver muitos concursos públicos, né, que a população está desempregada, está passando fome, está sem nenhuma renda, né, os poucos concursos que teriam estão sendo suspensos, né, estão sendo anulados, porque os capitalistas não deixam, né, o governo gastar dinheiro com a população, porque esse dinheiro aí precisa ser desviado, né, para os grandes banqueiros internacionais, Gabriel. Pois é, né? O IBGE, eu estou vendo, ele suspendeu essas vagas, né? Mas isso só economizou 71 milhões do valor destinado para as pesquisas, né? Em contrapartida, eles aumentaram o plano de saúde dos parlamentares em 135 mil reais, né? Então, assim, para eles, aumenta o valor do plano de saúde para eles poderem se tratar aí, provavelmente fora do país, né? Porque eles não vão ficar na fila de um leito aqui no Brasil. E eles cancelam esse concurso público, onde iam ser contratados aí mais de 200 mil pessoas, e é uma economia mínima, né? E o que tem de interessante que eu vi hoje, eles cancelaram esse concurso para o IBGE, mas em contrapartida eles abriram vagas para o concurso da ABIN,
por incrível que pareça, a ABIN está com um concurso aberto para análises cibernéticas, né? Então, isso aí eu recebi essa informação. A ABIN está contratando, vai abrir um concurso público, inclusive concurso de especialização ministrado pelos americanos, para fazer aí uma segurança cibernética no Brasil, né? Então, o que isso quer dizer? Se a gente já está sendo espionado pelo senhor Zuckerberg, agora a gente vai ter a espionagem interna reforçada por 50 mil pessoas, que é o que esse concurso vai abrir de vagas. E assim, esse concurso vai ser realizado ainda nesse mês, para que no próximo mês as pessoas já comecem a ter esse curso, e até metade, já para o início do segundo semestre de 2021, essas pessoas já estejam na ativa fazendo a investigação cibernética das pessoas no Brasil. Então, assim, cancela-se as pesquisas e aumenta a repressão, tanto nas ruas como na internet, e a liberdade de expressão vai ficando cada vez menor. O Congresso, né, ele aprovou um orçamento, como você falou, né, reduziu a somente 71 milhões de reais o valor que era destinado aí para a realização da pesquisa do censo, né, de 2021 do IBGE. 71 milhões de reais, quando o valor que havia sido acordado era de 2 bilhões de reais. Vocês vejam como enxugou completamente, destruiu, na verdade, o censo de 2021. O Congresso Nacional, né, que é o bastião da democracia, né, e da luta contra o bolsonarismo, está atuando lado a lado com o Bolsonaro para esconder, né, os números verdadeiros aí da pobreza, né, os números de mortes que seriam, né, divulgados no censo do IBGE. Obviamente, isso daí também, além da questão de reduzir o orçamento para utilizar o dinheiro para enviar para os bancos internacionais, isso daí também tem uma intenção política por trás, né, que é impedir, né, que a população tenha acesso a um censo, né, que mostre minimamente a realidade apodrecida do país que a gente vive, com 400 mil mortos por coronavírus no mínimo, né, com milhões de desempregados, com milhões de pessoas na pobreza, né? A gente também tem uma notícia divulgada essa semana aqui, que, se eu não me engano, 19 milhões de pessoas agora estão passando fome no Brasil devido à pandemia do novo coronavírus, né? E o censo do IBGE apuraria, né, uma série de informações aí relacionadas à vida da população, e a redução aí do orçamento para esse censo, logicamente, que destrói a qualidade do censo para beneficiar, né, o governo Bolsonaro, o Congresso agindo junto com o Bolsonaro, o Congresso iluminado, né, que traria as luzes, que esclareceria a população, na verdade, está encobrindo completamente a realidade do país para favorecer o presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, o Gabriel, vamos para a nossa pauta principal aqui do nosso programa, que tem a ver com o ex-presidente Lula e com a Frente Ampla, né? Exato. O Abutre Mor, né? O Ciro Gomes, golpista, direitista, né? Que não consegue mais esconder, né? Que ele não passa aí de um vigarista. Exatamente, caiu a máscara do Ciro Gomes. Ele está sugerindo que o Lula ele seja vice-presidente, né? Enquanto todo mundo aqui debate, né, a necessidade
de o Lula ser candidato à presidência da República, alguns falando que o Lula poderia até ser candidato, mas com uma aliança ali com a burguesia, Não, com o Centrão e tudo mais. Ele e vem ali já lembrando, e querendo. lembrando, e lembrando também que nessa onda do Conselho Gomes, só para a gente não deixar passar em branco, o senhor Marcelo Freixo vem na mesma onda, né? Ele vem na mesma onda do Ciro Gomes, querendo aproximar o Lula cada vez mais aí dessa frente amplíssima, né? E também apoiando essa ideia do grande esquerdista aí da moda, o senhor Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele num debate virtual, disse que o Lula deveria seguir os passos da Cristina Kirchner, né? Que nas eleições argentinas ela seria, né, a candidata natural aí contra o Maurício Macri, mas pressionada pela burguesia e pelo imperialismo, ela acabou capitulando e se tornando candidata a vice-presidente do Alberto Fernandes, que esse sim era uma espécie de Ciro Gomes argentino, né? Não dá para ser mais direitista do que o Ciro Gomes, né? Então, mas de qualquer forma, o Alberto Fernandes sempre teve ligações aí com o setor financeiro, com a direita, com a burguesia imperialista, inclusive, né? E aí a burguesia enfiou ali o Alberto Fernandes na chapa da Cristina Kirchner para impedir que ela fosse candidata a presidente. Ela que era uma política esquerdista, né? E que tem a possibilidade de mobilizar as massas, serviu apenas para garantir a vitória aí de um candidato da burguesia que era o Alberto Fernandes. Essa daí é a operação que o Ciro Gomes quer repetir aqui no Brasil, porque ele sabe, né, que o Lula, não sendo candidato e tendo, ele, por exemplo, sendo vice, ele proporia, logicamente, o Ciro Gomes alguém de confiança da burguesia, quem sabe ele mesmo, que é muito esperto, né, por isso que a gente chama ele de abutre, ou seja, ele quer colher aí os votos que sobraram do ex-presidente Lula, para ele seria perfeito, né? O Lula como vice e ele como candidato cabeça de chapa, porque os votos do Lula iriam para ele, né? O pessoal ia votar no Lula, mas na verdade quem seria eleito presidente seria o Ciro Gomes, ele que vem sendo aí apresentado, né, por diversos setores da burguesia cada vez mais como o candidato da chamada terceira via, né? Nem Lula, nem Bolsonaro na presidência da República. E com relação a isso, Gabriel, o Fernando Henrique Cardoso ele deu uma entrevista ao jornal da CBN e ele falou, né, que é preciso algum nome que seja uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro e que ele apoiaria com toda certeza qualquer nome que faça frente, né, tanto ao Lula como ao Bolsonaro, incluindo, né, o próprio Ciro Gomes, né? Então a gente vê aí que tem, né, um setor da burguesia que está cada vez mais aí se deslocando para que o Ciro Gomes, né, seja candidato à presidência da República contra os extremos, né, contra o Lula, contra o Bolsonaro, porque o que a burguesia menos quer, né, é o aumento aí da polarização política, porque a polarização tende a desestabilizar cada vez mais, né, o precário domínio da burguesia sobre a situação política, Gabriel. Ele aceita qualquer coisa que não seja o Bolsonaro ou o Fernando Henrique, né? Ou, desculpa, Bolsonaro ou Lula, né? Ele aceita qualquer coisa. Então isso quer dizer, pode ser o Luciano Huck, pode ser o Ciro, pode ser o Mandetta, pode ser qualquer um desses que agora aproveitaram essa polarização que aconteceu, aproveitaram essa a extrema direita, então agora a extrema direita que ficou sendo a direita e todo o resto virou o centro aí. Então, para o Fernando Henrique está bem claro que eles estão procurando um,
a terceira via aí, um candidato alternativo que a burguesia possa ter o controle, né? Porque eles sabem que o Lula se candidatando, as chances de o Lula ganhar são gigantescas, né? Tem aí, ó, uma foto aí que a produção separou dos candidatos. O senhor Fernando Henrique disse que apoiaria. Tem aí o senhor Amoedo, o governador do Rio Grande do Sul, que é do PSDB, o Ciro, o São João Dória, aí, o Luciano Huck, o Mandetta, todos eles agora são democratas, né? Todos eles agora são a favor da vida, né? Lembrando que o Mandetta, ele sempre foi contra o SUS, né? Sempre foi contra a saúde pública e agora ele aparece aí como defensor da vida. Esse é o caminho que está se tomando aí na política. Tem também a foto do Abutre aí, pode colocar aí que essa foto é bem legal, ó. O famoso Abutre, só esperando a carniça sobrar e ele vem aí esperando uma decisão, deixa que os outros se matem e eu fico com o que sobrar, né? Essa é a política do Ciro que ele vem tomando. Então, assim, o cenário político é bem complicado, por isso, da nossa posição, ou Lula ou nada, porque é a única solução que o trabalhador, a classe operária tem, é que o Lula se candidate e o Lula seja presidente, para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. Até porque, né, é uma jogada muito arriscada, né? Uma parcela da esquerda, né, acredita que o Lula não deveria ser candidato, né? Lógico que tem os interesses políticos aí em jogo. O Boulos quer ser candidato, o Dino de repente quer ser candidato, né? Eles defendem o Lula da boca para fora, né? O Lula da Lava Jato, da perseguição política, eles defendem da boca para fora, porque o Lula é o único, né, que tem condições aí de unificar a esquerda e para isso daí não é necessário um programa comum. Nós do PCO, por exemplo, defendemos, né, a candidatura do ex-presidente Lula, fomos os primeiros aí a anunciar e até agora os únicos, né, a anunciar explicitamente aí o apoio à candidatura do ex-presidente Lula, e esse apoio não vem da concordância, né, de um programa político comum. Nós não concordamos com o programa político do Lula ou do PT, por exemplo, e muito menos do programa político do Boulos, do Flávio Dino, né? Não é preciso uma aliança programática para se fazer uma frente de esquerda nas eleições. Nós apoiamos o Lula com o nosso programa, que é o programa, né, da classe trabalhadora, da classe operária, sem nenhuma aliança com a burguesia, né? E, e sem o Lula, né? Sem o Lula na jogada da eleição contra o Bolsonaro, fica aberto totalmente o caminho, né, para que o Bolsonaro seja eleito. A esquerda não consegue entender isso. O Lula é o único capaz de derrotar o Bolsonaro. E a burguesia, né, ela fica com esse jogo duplo aí, mas no frigir dos ovos, se a eleição for entre Lula e Bolsonaro, ela pode falar, o Lulinha é paz e amor, o Bolsonaro é genocida, tudo mais, mas no frigir dos ovos ela vai acabar apoiando o Bolsonaro, como foi, né, em 2018, quando era o PT contra o Bolsonaro. Nem era o Lula, era o Haddad, que é um cara muito mais moderado do que o Lula, e eles apoiaram o Bolsonaro, né? O PSDB usou toda a sua máquina eleitoral aí no estado de São Paulo, em vários outros estados onde ele manda, né? DEM, MDB, a burguesia se unificou no segundo turno em torno da candidatura
do Bolsonaro para evitar que o PT voltasse ao governo. Afinal das contas, né, a burguesia e o imperialismo derrubaram o PT no governo em 2016 e não é por menos, né? Eles precisam aplicar um programa de choque aí contra a classe trabalhadora e o PT, principalmente o PT do Lula, né, o PT lulista, não tem condições mínimas para fazer isso daí, porque senão ele entraria em choque com a própria base social e eleitoral do PT. A burguesia, tendo ali apenas Lula ou Bolsonaro, ela vai de Bolsonaro. Mas, né, ela prefere alguém que seja mais competente aí para roubar os trabalhadores e entregar o país para o imperialismo do que o Bolsonaro. Então ela vem aí tentando, né, os últimos esforços em uma terceira via, ou seja, uma frente ampla, né, aqueles candidatos do centrão apoiados por setores da esquerda, como é o caso do PCdoB, como é o caso do Freixo e de várias alas do PSOL, né, para ver se ela tenta desbancar o Bolsonaro e retomar um mínimo controle aí do país. O grande problema é que, do jeito que a situação está, né, o Bolsonaro controlando a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, né, uma parte do Judiciário e tendo a população, principalmente a classe média, né, pequenos comerciantes e médios comerciantes, os seus interesses atacados aí pelos governadores do Centrão, né? O Bolsonaro aparece com aquela demagogia toda e ganha inclusive apoio popular, né? Sendo que nem FHC, nem Ciro Gomes, nem Mandetta, nem Eduardo Leite, nenhum desses caras aí tem qualquer resquício de apoio popular. Então, se não for uma eleição entre Lula e Bolsonaro, é muito provável que o Bolsonaro ganhe essas eleições. E se for, né, uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, a burguesia vai apoiar o Bolsonaro. Por isso que a esquerda, né, ela precisa deixar de lado qualquer ilusão e deixar de lado qualquer aliança, qualquer crença, né, com a burguesia, porque a burguesia, no final da história, sempre vai estar ali contra, né, a esquerda e contra os trabalhadores, Gabriel. Com todo esse problema sobre o que está acontecendo nesse momento, um comentário rápido, que foi vendido uma empresa chamada TAG, né, da Petrobras. Ela foi vendida por um valor menor para pagar o aluguel do gasoduto que o próprio Brasil construiu e vendeu. Então é assim, vende-se uma empresa estatal para valor menor, né? Para pagar o aluguel de uma outra empresa que já foi privatizada. Então, essa é a política, né? Tira-se o dinheiro do Estado e passa-se os proprietários particulares, né? A burguesia. E um outro comentário também que eu queria fazer, já que a gente já está caminhando aí para o final do programa, com relação à crise sanitária que a gente está vivendo, né? Que inclusive o Lula mesmo disse que a gente precisa resolver o que está acontecendo agora, né? E as eleições elas vão vir, mas a gente está com um problema muito sério que as pessoas já estão sendo amarradas para poder ser entubadas, né? Porque não tem mais o kit lá, né, da intubação, as pessoas não têm como ser sedadas, então a gente está voltando cada vez mais no tempo. A gente entrou numa máquina do tempo aí e está voltando para o século XVIII, onde a gente não tem saúde, não tem saneamento básico, não tem os mínimos direitos, né? A gente está voltando lá para aquela época de Marx e Engels, onde o trabalhador ele só servia para trabalhar e ter o mínimo
para tentar sobreviver para no outro dia ir trabalhar. E se achar ruim ou fizer algum tipo de reclamação, esse trabalhador pode ser demitido. Eu tenho visto isso acontecer com uma certa frequência. Trabalhadores aí que estão se opondo aos seus patrões estão sendo demitidos e deixando bem claro qual é o motivo da demissão, né? Os patrões aí não têm mais vergonha em dizer, porque agora eles estão trabalhando com a frase de que se você não quer, tem um monte aí na fila que quer. Então, essa é a política de destruição da classe trabalhadora brasileira e de destruição do Estado brasileiro, né? Tendo em vista aí que o SUS está sucateado, as empresas estão sendo privatizadas, como a Petrobras, a Eletrobras. Então, mais do que nunca, a gente precisa ser firme na decisão de que o Lula é a saída dessa escuridão, dessas trevas que a gente vem vivendo. Isso aí, através da mobilização radical aí da classe trabalhadora. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Tá, eu acho que tá com certo delay aqui para mim. Queria agradecer o Sou Eu pelo super sticker e também queria já agradecer todo mundo, né, que assistiu aqui o resumo do dia. A gente tem a nossa programação aí do final da noite, da madrugada na Causa Operária TV, e você volta a assistir nossa programação ao vivo amanhã, né, já pela manhã. Queria agradecer ao Gabriel Marques aí pelos comentários aqui. Valeu também a nossa produção. E amanhã de volta o resumo do dia aí com o companheiro Antônio Carlos Silva para comentar os principais assuntos da quarta-feira. Valeu então, pessoal. Tenham uma boa noite para todo mundo. Até mais.